Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus selecionou algumas pessoas para estar aqui hoje. E uma delas é você. E toda palavra que sair daqui certamente será para a sua vida. E naquilo que nós estamos meditando, pode ser até que sejas uma pessoa já casada e bem, mas podes adquirir experiência para passar para o seu filho, para a sua filha, para o seu parente, para alguém que precisa naturalmente de algum conselho. E pode ser alguém que esteja num casamento, mas não há felicidade, porque não está fácil. Então, este dia que pertence ao Senhor, nós seremos abençoados por Ele. Aleluia. Vamos abrir hoje, no dia de quinta-feira. Deixa eu ver o texto bíblico. Quinta-feira, hoje. Vamos no primeiro livro da Bíblia. Tem Gênesis na tua Bíblia? Ok. Tem Gênesis. Mas se eu falar de Apocalipse, acho que na tua Bíblia não tem. Nessa Bíblia que tem. Essa pequenita que está aí. É só Novo Testamento, não? Ah, não tem Gênesis. Outra maca mais. Não pode ser. Faz-me lembrar. Está a ouvir? Como é que o irmão se chama? Manuel? Balduino? Ok. Faz-me lembrar, eu vou trazer, assim a tua graça, vou trazer uma Bíblia bem bonita para si. E ela é completa, não é pela metade. Vamos lá abrir Gênesis 2, no seu versículo, capítulo 2, versículo 18. Abra, capítulo 2, versículo 18. Já encontramos? É o livro mais fácil de ser encontrado. A graça do Senhor é conosco. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor. O Senhor, Deus disse ainda. Não. Quando Deus diz não, não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora, auxiliadora, que seja semelhante a ele. Deus aqui está a instituir o casamento, sem sombra de dúvida. Casamento não é das leis civis, casamento não é da lei familiar, casamento não é da sociedade, casamento não é coisa estranha, casamento é uma instituição que vem da parte de Deus. Por isso é que nós estamos a falar de um assunto que é altamente espiritual. Aleluia. Vamos orar então ao Senhor. Nosso Deus e Pai, obrigado mais uma vez pela sua graça, pelo seu favor. Obrigado, Pai Santo, porque o Senhor nos deu a oportunidade de levantar no dia de hoje, respirar. Isto é pela sua graça, porque quando o Senhor tira o seu fôlego, ninguém mais existe, todo mundo perece. Mas pela sua graça nós estamos em pé, estamos mais uma vez aqui para glorificar o seu nome. Em tudo, Pai Santo, na nossa vida serve para exaltar e glorificar o teu santo e bendito nome. Nós estamos aqui para aprender com o Espírito Santo, estamos aqui como instrumento também para ensinar, para ser usado como vaso. Pai, obrigado pela vida do meu irmão, obrigado pela vida da minha irmã, por aquele que está a caminho, por aquele que tem alguma dificuldade aqui chegar, pela liderança da igreja. Pai Santo, por cada membro desta congregação, eu lhe agradeço porque estava escrito, Pai Santo, dentro do seu propósito que estivéssemos neste lugar, que cada um estivesse aprendendo neste lugar. Pai, obrigado pelo seu amor. Queremos pedir a intervenção do Espírito Santo para impedir toda a intervenção diabólica, para impedir todo o espírito, Pai Santo, o espírito de incredulidade, que o Espírito Santo se manifeste poderosamente nas nossas vidas, para que a nossa mente possa se abrir, para o nosso olhar, a nossa visão possa se abrir e possamos aprender a partir do céu, Pai Santo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós pedimos que a sua graça se manifesta nas nossas vidas nesta noite. Em nome de Jesus nós pedimos. Amém. Retoma o seu lugar. Deus já selecionou você para ouvir, para aprender, e demos graça por conta disso. É bem verdade que nós estamos a falar de um assunto que parece simples, mas é profundo.
falar do solteirismo, falar da conquista amorosa, falar do noivado, falar de certa forma incluir um pouco o casamento é uma coisa profunda, é uma coisa séria. Porque o diabo, como sabe que dentro do casamento há felicidade, Satanás, como sabe que duas pessoas crentes em Cristo Jesus, quando se casam, há felicidade no lar, e não só por causa da geração, por causa da família que estes vão criar, há uma grande bênção da parte do Senhor naquela família. Então Satanás também cria artimanhas para impedir que o casamento aconteça, para que as pessoas não saiam do solteirismo. Existem famílias que investem fortemente no campo espiritual, fazem rituais fortes para que, quem sabe, a família da sua irmã, da sua prima, não se casem. São coisas estranhas que acontecem. Você vê que desde a primeira filha até a última, ninguém casa. Desde o primeiro filho até o último, ninguém casa na família. Por quê? Não é uma coisa qualquer. Às vezes é um investimento diabólico, satânico, que foi feito na sua vida, na vida de algum parente, e o casamento não acontece. E as pessoas vivem tristes, desesperadas. Então estamos aqui falando desse assunto, é dentro do propósito de Deus. Aleluia. Se alguma pessoa da sua família está nessa condição, eu acredito que até domingo que vamos terminar essa situação, todo aquele mal vai ter que cair por terra. Eu tenho fé de que ninguém mais vai existir como seu filho, sua filha, seu parente, permanecendo nessa maldição do solteirismo. Creia nisso. Eu creio que o poder de Deus pode se manifestar e aquelas portas que estavam fechadas vão se abrir em nome de Jesus. Aleluia. Portanto, estamos falando deste assunto desde terça-feira. E nós dissemos que é uma escolha importante casar. Assim como é importante escolher, digamos, fazer a escolha de onde nós vamos passar a nossa eternidade, que na base da santidade em Cristo Jesus nós alcançamos a eternidade. Escolher com quem viver a sua vida aqui na terra é uma decisão muito importante. Porque quando acontece de forma errada, acontece desgraças na família. E é uma grande infelicidade quando a família não tem paz, não tem alegria. Quando você acha que é um grande infortúnio com aquela pessoa que você casou. Por quê? Porque a escolha foi mal feita. Então, como fazer a escolha certa? Meu querido, Deus é Deus que conhece todas as coisas. Deus conhece o coração daquela pessoa que você precisa. Deus conhece a pessoa certa que você precisa para casar. Por isso é que eu estava a testemunhar na terça-feira. De certa forma é uma experiência que eu passei, mas é um testemunho que eu passei. Eu estava a dizer que eu sou feliz do meu casamento porque eu esperei no Senhor. Mas esperar no Senhor não significa que eu preciso de uma papa feita, não. Também tenho que escolher, tenho que orar, tenho que buscar. É coisa séria. E eu estava testemunhando que hoje eu me sinto feliz do casamento porque o jugo não é desigual. Pode haver alguma situação em que eu não concordo com a minha esposa, ela pode não concordar comigo, mas na relação não é o fim. Porque chega um momento da nossa vida na relação que nós chamamos Deus dentro da nossa relação porque falamos a mesma língua. E quando Deus entra na nossa relação, é uma maravilha, é um milagre. Deus consola, Deus orienta, Deus ensina-nos. E dentro do casamento entra o respeito, entra a consideração, sai o egoísmo, o egocentrismo na vida da pessoa e você começa a aprender com o Espírito Santo como tratar o seu parceiro, como tratar a sua parceira. Dali há uma grande transformação. O que é que acontece? Há dias um dos meus filhos, faz algum tempo um dos meus filhos estava a orar. Naquele momento familiar de culto, ele estava a orar e agradecia a Deus pelo facto de ter os pais que ele nunca viu seus pais a discutirem. Alegando que é uma alegria porque o meu pai é o exemplo, a minha mãe é o exemplo. Quando um filho enche a sua boca e começa a testemunhar nesse sentido, você sente-se bem porque você está a passar um testemunho para uma geração. Certamente este filho que está aprendendo de ti a palavra de Deus. E outra coisa que a gente pode ensinar bem não é falando, é vivendo, é fazendo. No lar, meus queridos, filhos aprendem com a sua prática. Ok? Ou estamos ensinando muita coisa aos nossos filhos,
Você está ensinando o teu filho que tem que estudar, não pode ficar toda hora ao telefone, tem que evitar, digamos, coisas nocivas, pornografia no telefone, e você fala isso, mas volta e meia o teu filho está a ver você fazendo. Volta e meia você não medita na palavra, está mais tempo no telefone, nas novelas, do que propriamente na palavra de Deus, da meditação. O teu filho está vendo isso. Ele está vendo que a minha mãe está falando uma coisa, mas faz outra. O meu pai está falando uma coisa, mas faz outra. Isso não é ensinar. Ensinar é prática. Aleluia. Então, peça a Deus. Ora a Deus ao longo dessa semana que você tenha uma família feliz. Que você tenha uma família restaurada e organizada. Uma família que de geração em geração será uma família abençoada. É possível se a gente colocar tudo como Deus, se colocarmos Deus como prioridade. Aleluia. Então estávamos falando também de que se não fizer a escolha certa, se não conquistar de forma certa, se não entrar para o noivado de forma certa e não casar com a pessoa certa, com a pessoa que Deus quer que seja, então haverá desgraça. Por isso é que nós estamos vendo que numa relação, num casamento, pessoas que declararam sabor para a vida toda, é o parceiro que tira a vida do seu parceiro. É a mulher que tira a vida, é a esposa que tira a vida do seu esposo. É o esposo que tira a vida da sua esposa. Isso não é estranho, todos os dias ouvimos cenas como essas, ouvimos notícias como essas. Pessoas que tiram as suas próprias vidas, porque eles acham que agora o casamento tornou-se um fardo, então não aguenta mais, é preferível tirar a sua vida. É estranho. No lar devia existir amor, no lar devia existir compreensão. É no lar, principalmente no lar. Isso que eu estou falando de lar desestruturado não é só dos mundanos, não é só lá fora. Nós temos experiência e temos conhecimento de pessoas que infelizmente casaram tão bem, hoje já não estão juntos, separaram-se, casaram tão bem, alguns tiraram a vida dos outros, mesmo sendo cristãos. E a questão da fuga à paternidade. Quando há fuga à paternidade, os filhos não crescem com uma orientação paternal. Os filhos não crescem com uma orientação de um pai e às vezes de uma mãe. Em geral, na nossa sociedade, a fuga à paternidade é o pai que vai-se embora. É o pai que não cuida dos filhos. É o pai que não dá assistência dos filhos. Filhos a passarem fome. Filhos fora do sistema de ensino. Filhos com grandes dificuldades porque, às vezes, aquele que é, digamos, o provedor da casa deixou a casa e foi-se embora. Porque uma má escolha. Estão entendendo, querido? Isso não pode acontecer na sua vida. Isso não pode acontecer na sua família. Como mudar isso? O teu joelho no chão pode mudar. A tua determinação pode mudar. A tua busca, você tem que resmungar, tem que buscar no seu pai, tem que pedir ao pai que eu não quero uma família assim. Isto pode mudar na sua família. Naquela que você já tem constituída ou naquela que você pretende constituir. Aleluia. Precisamos de famílias felizes. Precisamos de famílias organizadas. No seio da congregação, quando nós temos a liderança com famílias estabilizadas, os membros com famílias orientadas na palavra e digamos, bem orientadas, até incluindo os filhos, é uma bênção. Vamos ter uma família na igreja bastante abençoada. Aleluia. Por isso, tome nota. Lê, medita a palavra de Deus para que a sua família não seja uma desgraça. Há lutas sim na família, mas você pode sim dobrar o seu joelho para que as coisas mudem. Ok? O conselho de Paulo foi no sentido, eu sou Paulo, Paulo não casou. Ele estava a dizer, no livro que nós abrimos na terça-feira, eu sou Paulo, não casei, porque eu tenho um dom. Deus me chamou de forma especial para fazer a obra. Ok? Mas admite-se a possibilidade de ele ter sido casado. Isto alguns teólogos. Admite-se a possibilidade de ele ter sido casado antes da conversão. Porque Paulo, vou repetir, porque Paulo já fazia parte de um conselho que só os casados tinham que pertencer ou tinham que fazer parte daquele conselho. Não está na Bíblia, mas o estudo aponta para ali. E também não vamos nos comparar com Paulo, porque eu vou continuar solteiro porque quero ser igual a Paulo. Não, você não é Paulo. Você não tem o chamado especial de Paulo. Paulo foi chamado de forma especial, específica. Então não podemos... Eu conheço alguém que já disse que eu não se preocupem comigo, porque eu vou ser como Paulo. Desculpa,
Você não é Paulo. E Paulo está a aconselhar: casar é melhor do que abrasar. Há pessoas que não vão casar, mas procuram satisfazer-se com pornografia, com masturbação, que é um pecado altamente nocivo para a sua vida espiritual e até física. Porque uma pessoa que tem essas práticas, ele está condenado fisicamente a ter algumas enfermidades depois. E espiritualmente vai se afastando cada vez mais de Deus. Você pensa que está bem, mas quando a tua vida é só pornografia, só masturbação, você não está bem espiritualmente. Estás afastado da presença de Deus. Lembra que a Bíblia está a dizer que sem a santidade, ninguém verá Deus. Santidade, santificação é uma coisa séria. E esta santidade e santificação tem que entrar também dentro do nosso relacionamento. Eu estava a testemunhar a vocês, e de propósito passando um testemunho para cada um de vocês, que eu tive as minhas lutas, as minhas dificuldades, mas eu consegui me conservar sem nunca me ter relacionado sexualmente com alguém até a altura que eu casei. Hoje eu consigo falar de boca cheia. Antes era apertado, era difícil, tinha que buscar, tinha que orar, tinha que pedir ajuda de Deus, porque como jovem, permanecer assim sem uma vida sexual ativa não é fácil, mas temos que ter o temor do Senhor. É possível levar uma vida diferente do ímpio. É possível casar com jugo igual, com crente. É possível permanecer aos pés do Senhor e seguir a orientação da Bíblia. Aleluia. Eu estou conseguindo passar alguma coisa para você? Deus seja louvado por isso. Portanto, você que ainda não casou, escute durante esta semana. Tome nota. Eu repreendo um espírito que esteja na tua vida para ter um casamento qualquer, para ter uma relação qualquer. Não, eu rejeito isso. Se você está ouvindo essas palavras, ainda não se casou, é porque o Espírito Santo está batendo a sua porta para que você tenha um casamento abençoado. Aleluia. E você que já é casado, é oportunidade de reorganizar aquilo que não vai bem. Há pessoas casadas que são crentes e às vezes o marido não é crente, ou vice-versa. Mas também o marido que não é crente, que é descrente, vê para o comportamento da esposa, não tem nada a ver, não lhe ajuda, não incentiva aquela pessoa a ir aos pés do Senhor. Por quê? Porque você não leva a igreja para casa, você não leva a palavra para casa, você não leva Cristo para casa. Levar Cristo para casa é a tua vida, é a tua entrega. Apesar do seu marido ser ímpio, a Bíblia está a dizer que o convívio com o crente faz o descrente ser santo. Aleluia. Portanto, é importante que a escolha seja bem feita, porque casar é melhor do que abrasar. E o elemento importante, sem sombra de dúvida, é entrar para a conquista não por conta própria. Nossa vida como crente, meus queridos, já não podemos andar de qualquer jeito. Não podemos ir por conta própria tudo o que você faz. Deixa-lhe dizer que Deus te ama e Ele está interessado em resolver todos os seus problemas. Mesmo no sentido da relação, mesmo no sentido da conquista do noivado e casamento, não vá por conta própria, não faça isso. Dobra o seu joelho, peça orientação ao divino que conhece todas as coisas. Então, prioridade é isso. Deus, eu entrego. Eu fiz isso na minha relação. Antes de mais nada, eu tirei um período próprio de momento de oração. Quando chegou o momento que eu achei que devia me casar, tirei um tempo, Deus. Chorei aos pés de Deus. Eu disse: Pai, não quero alguém que vai me complicar a minha vida. Não quero alguém que vai estragar os meus projetos. Não quero alguém que vai me tirar do propósito de Deus. Não quero alguém que vai me desviar da sua presença. Deus, eu quero me casar com alguém que eu vou me sentir constantemente na sua presença. Alguém que compreenda a sua palavra. Alguém que teme também ao Senhor. Eu orei a Deus. E hoje me sinto feliz, porque há confiança mútua, há amor na relação, há cumplicidade. Você para e agradece a Deus. Algumas vezes agradece a Deus. Algumas vezes acontece, manda uma mensagem à parceira dizendo: eu agradeço a Deus pela sua presença, agradeço a Deus pela sua vida, agradeço a Deus por seres a minha esposa. Assim,
alimentar o casamento para dizer que eu sou grato a Deus por isso. Aleluia. Portanto, no dia de hoje, nós lemos o texto em que Deus está a dizer: não é bom que o homem viva só. Não é bom que o homem esteja na solidão. Se Deus está a dizer não é bom que o homem seja solitário, viva a solidão, é porque melhor é estar dois. Melhor é casar. Porque certamente, se Deus está a dizer na sua palavra, não é bom que o homem viva só. Por quê? Porque existem vantagens no casamento. Existe um alimento espiritual dentro do casamento. Se há condições criadas, ainda que mínimas, não permanece a vida toda no solteirismo, porque Deus está a dizer, não é bom. Quer dizer que quando Deus diz não é bom que o homem viva só, há uma grande probabilidade de você se desviar do que dentro do casamento. Quando é uma escolha bem feita. Aleluia. Por quê? Porque nós casamos e a Bíblia diz que a orientação é até que a morte vos separe. Tem que ser uma escolha bem feita. Até que a morte vos separe, vou repetindo isso sempre, é muito tempo. Então a escolha tem que ser muito bem feita. Porque é muito tempo. É uma grande desgraça quando a escolha não for bem feita. Você vai sofrer. Aleluia. Vê bem, antes de entrar no casamento, repara bem. Uma pessoa, ao conquistar alguém, ele pode fingir, pode te tratar bem. Ele pode ser o mais carinhoso. Ela pode ser a mais carinhosa, a mais cuidadosa. Mas ele pode fingir. E quando entrar no casamento as coisas mudarem. Já casei mesmo. Mas antes investiga, puxa a ficha. Procura conhecer a pessoa, procura conhecer as tradições das famílias do parceiro. Como é que ele se comporta? O teu parceiro, de tempo em tempo você vai, quando já estão namorando naturalmente, você vai para casa dos familiares, vai passeando com ele. Procura ver como é que ele trata a sua mãe, o seu pai, os seus irmãos. Se te trata tão bem você e maltrata os seus, maltrata as pessoas mais próximas, podes crer que ele está fingindo. Na devida altura ele vai te maltratar ou ela vai te maltratar do mesmo jeito. Vê bem. Pelos seus frutos. Pelos seus frutos. Não faz muito tempo que eu fui a um enterro. Provérbios 21, 19. Provérbios 21, 19. O sábio, ele diz aqui o seguinte. Tomou nota? Provérbios 21, 19. É interessante. Quando você puder, leia o livro de Provérbios. Uau! Tem ensinamentos, sabedorias extraordinárias. Se puder, tira um tempo para ler todo o livro de Provérbios e depois inclui Eclesiastes. Uau! A Bíblia tem muita coisa para nós. Provérbios 21, 19 diz: melhor é morar numa terra deserta do que com uma ou com uma mulher briguenta e engenhosa. É terrível. Eu estava dizendo que neste enterro quase que se cumpriu esta palavra, porque é um presbítero, um amigo, pronto, era de certa forma um funcionário meu, era uma pessoa próxima. Ele é presbítero, casou-se. E às vezes pensamos que isso não acontece com os obreiros. Casou-se com a sua mulher, na paz do Senhor, parecia ser a pessoa certa, mas depois do casamento, aquela mulher infernizou tanto a vida desse presbítero. E como, olha,
Aquela mulher, esse presbítero de tempo em tempo conversava comigo sobre as suas situações no lar. Ele estava quase a se desviar. Por causa da mulher. Era terrível. Ele era um homem casado, presbítero, mas ele próprio que tinha que fazer a sua comida. Ele próprio que tinha que lavar a sua roupa. Não significa dizer que o homem não pode cozinhar e não pode lavar. Não significa dizer isso. Mas, quer dizer, era um inferno a vida daquele presbítero. Meu irmão estava quase a se desviar. Porque ele orou, buscou, já não aguentava mais aquela vida. E chegou uma altura que me parece que ele estava a pedir pela morte da sua esposa. Como é que eu descobri isso? Depois da morte da esposa, alguém que está sentido pela morte de alguém, nota-se. Eu fui ao enterro e eventualmente até fui aqui no Camama. Eu fui, aquele sentimento, né? De um amigo, de um conhecido, de um conservo. A gente dá aquelas condolências, tudo mais. Mas para alguém que você está a dar aquele sentimento, os meus sentimentos, não está nada sentido. Mais tarde, depois de passar aquele período de óbito, ele me confessou e disse: irmão Otávio, Deus me ama. É verdade isso que eu estou a dizer. Eu de alguém muito próximo. Deus me ama, irmão Otávio. Mas como assim? Deus me ama. Ele estava a dizer: Deus matou a minha mulher porque me ama. Porque eu faltava pouco para me desviar da presença de Deus. Era um infortúnio, não aguentava mais as coisas que aquela mulher fazia na minha vida. Era terrível. Até que a morte os separa. Quer dizer que esse presbítero estava a orar para a mulher morrer, só para conseguir casar com outra. Podemos evitar isso e fazer bem as nossas escolhas. Aleluia? Podemos evitar isso. Agora, hoje, vou assim, poupar os irmãos, vou falar só de um tema, que é quais são as razões que fazem alguns permanecerem no solteirismo. Razões que fazem alguns permanecerem no solteirismo. Ok? Razões que fazem alguns permanecerem no solteirismo. Você que está a tomar nota, pode tomar nota, é interessante. Eu diria que a primeira razão, eu até já fiz referência aqui. A primeira, razão número 1, eu já fiz referência, é no campo espiritual. Existem pessoas que no mundo espiritual se alimentam da sua felicidade. Por isso é que existem mulheres, você pode ver mulheres bem formadas, mulheres muito lindas. Bem, você se pergunta, por que essa mulher não tem um casamento feliz? Por que não se casa? É uma investida diabólica e satânica no mundo espiritual. Há pessoas que lhe atiram um pó, lhe atiram um mau cheiro, lhe atiram uma aparência altamente estranha, e todo homem que se aproxima depois de um tempo desaparece. Porque foi feito um investimento diabólico, macumbaria terrível contra uma família, contra uma mulher. Isto é uma razão, é espiritual. Por isso é que às vezes temos que combater no espírito. Aleluia. Temos que combater no espírito. Não vá atacar ninguém no sentido físico, não. Seja inteligente, seja sábio. Aprenda com a Bíblia. A Bíblia está a dizer: a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Ainda que seja a tua avó, a tua tia, a tua amiga que fez alguma coisa, vais perder se você ir discutir com ela no físico. Vais perder se tentar combater no físico. Não. Joelho no chão resolve todos os problemas. Joelho no chão retira toda a macumbaria, toda a feitiçaria, todo o plano diabólico que for feito. Se você dobrar o joelho diante de todos os problemas, você vai se levantar. Não há dúvida disso. Isso é uma razão, que é séria esta razão. A segunda razão é a perda de oportunidades. Ok. Há pessoas que podem até estar a gostar de alguém, mas porque não sabe, não é oportuno, não é oportunista no sentido de ganhar tempo, ele deixa o tempo passar. O que passou, passou. Está gostando de alguém? Já puxou uma ficha?
acha que é a pessoa certa para si. Às vezes você fica no comodismo. Você não é o único solteiro, você não é a única solteira. Deve existir outros que também provavelmente devem gostar daquela pessoa. Não perca a oportunidade. Não queira a papa feita só, não. As oportunidades devem ser aproveitadas. Isto é uma razão. Mesmo às vezes recebendo um não daquela pessoa que estás gostando, mas pelo menos você foi e falou. Você está gostando? Eu fui e falei. Se você deixar, mais tarde podes lamentar quando aparecer alguém. Quer dizer que a perda de oportunidade é uma razão que faz algumas pessoas permanecerem. Vou aguardar, se calhar não é, vai ser outra. Está gostando, a coisa já está organizada, vá lá. Mesmo recebendo um não, pelo menos ninguém vai dizer que você é maior. Maiaste, devias ir. Eu conheço alguém que ocupou terreno, evangelista, ocupou terreno de alguém que ele estava gostando, e por causa desta questão de não ser oportuno, aproveitar a oportunidade, foi deixando passar. Apareceu o amigo dele, que não sabia das intenções dele. E esse avançou. Até hoje, nós sabemos que ele lamenta por não ter aproveitado a oportunidade. Ele era apaixonadíssimo por aquela menina. Mas apareceu mais vivo, foi mais rápido. A questão de oportunidades, por exemplo, nós estamos aqui na congregação, é provável que alguém solteiro conquista uma menina que o outro irmão também eventualmente tenha passado lá já conquistando, e você até pode tomar conhecimento, mas não precisa criar inimizade, porque nós dentro da igreja vamos acabar conquistando as mesmas mulheres às vezes, porque não queremos ir fora. Eu estou dizendo dentro da congregação, pode ser numa outra igreja que tenha a mesma doutrina que nós. A tua querida, a tua futura pode não estar aqui, pode estar numa outra congregação. Por isso que às vezes é bom criar convívio, é bom visitar, é bom criar amizades. Pode estar na sede, pode estar em Portugal, pode estar na Alemanha, pode estar noutra igreja que tem a mesma doutrina. Estou dizendo que nós não podemos ir num jogo desigual, ok? Mas pelo menos vá, ganha coragem. A outra razão a seguir é pessimismo. Há pessoas tão pessimistas que fazem uma avaliação dos outros sempre errada, e esse pessimismo acaba ofuscando a bênção que Deus quer dar para si. Às vezes é alguém que já passou por alguma decepção, e até de pessoas da igreja, e ele é tão pessimista que vai dizer que os da igreja são todos iguais, é só aparência, são todos iguais, não vale a pena, eu não vou e tal. E às vezes acaba arriscando ir para o mundo por causa do pessimismo. Isto é uma razão que faz com que algumas pessoas permanecem na infelicidade de ser solteiro. Ok? Pessimismo. A outra razão, e muito importante, é provável que aqui possa existir alguém que esteja nessa condição, mas cuidado que depois no final vou dar uma observação para não te desenquadrar. É o que é? Esta razão é as relações proibidas. Uma relação proibida existe no campo de vista espiritual. Há relação que não vale a pena continuar, tem que acabar. A relação proibida é o que? Marido da outra. Você é amante, segunda mulher. E normalmente um homem que tem uma amante, que tem a segunda mulher, ele passa a vida a dar esperança na segunda mulher, porque ele diz: não, eu só estou com a primeira, é por causa dos filhos. E aliás falta pouco para nos separar. Esse pouco leva anos e anos. E você vai continuar na condição de amante, de segunda mulher, até quando?
A Bíblia está dizendo, Deus não faz obra incompleta, meu querido. Deus, quando está a dizer, não é bom que o homem viva só. Se junta uma a um, é porque Deus tem uma bênção para si. Você não precisa das migalhas quando Deus está te dar o pão completo. Para quê esperar migalha da outra? A outra vai usufruir, o resto fica para ti. E com a probabilidade de doença de uma ir para outra. Filha de Deus não precisa de migalha. Filho de Deus não precisa de migalha. Quando você tem a possibilidade de ter o pão inteiro, com o pão inteiro, você vai decidir que tipo de sanduíche vai fazer. Você vai comer com margarina, que faz mal à saúde, mas pode pôr manteiga. Você vai comer com fiambre. Deixa eu abrir um parênteses, não coma margarina. Uau, nem as moscas poisam, nenhum tipo de bicho. O que estou a falar é sério. Cuida da sua saúde. Quando você quer casar, estar bem no casamento, cuida da sua saúde. Chega em casa, pega a margarina, deixa fora durante muito tempo, para ver se vai pousar lá qualquer tipo de bicho. Nem bichos poisam. Margarina não é alimentação para a pessoa. Há outras coisas nocivas à nossa saúde. Você pode orar a Deus. Se você próprio não se cuidar, Deus não vai te ajudar. A nossa saúde é importante também no casamento. Aleluia. Uma pessoa que está conquistando, uma pessoa casada, tem que estar bem de saúde. Inclua exercícios físicos na sua vida. Não leva uma vida sedentária. Abri um parênteses aqui. Não leva. Cuida o que você come. Quando tem possibilidade, pode tirar o óleo, digamos, normal, põe azeite. Pode tirar a coxa, não pode ser constante. Quando tem possibilidade, põe uma galinha boa, viva, né? A chamada é viva. Quando não pode, tira as carnes vermelhas, põe as carnes brancas. Tira o açúcar branco, tira qualquer tipo de açúcar na sua alimentação. Altamente perigoso. Está vendo que estamos a falar do solteiro e Deus está a abençoar que falemos da alimentação? Já tem aqui algumas pessoas que chá e açúcar, de manhã é açúcar à tarde. Não faça isso, principalmente quando já estás nos 30, 40. Tira o açúcar. Diabetes está a matar muita gente. Tira o açúcar. Se começar a alimentar sem açúcar, chá, tudo sem açúcar, vais dar conta depois que não interessa nada o açúcar na sua vida. Só traz problemas de saúde. Ok? Podia falar demais. Tira, não beba refrigerante. Há pessoas que consomem Coca-Cola. Investiga um pouco. Não é bebida para a pessoa. Tira isso da vida dos teus filhos. Não põe refrigerante. Põe legumes, põe fruta, põe outras coisas, põe sumos naturais. Você vai ver que a tua disposição física vai mudar. Às vezes é uma grande tentação também, não é fácil. Mas quando você faz isso, você vê que até a forma de meditar, de buscar, a mente, quando o corpo está bem, né, a mente fica organizada. Mas pronto, esse é um parênteses que fica para os especialistas de saúde. Aqui devemos, provavelmente tem, que pode-se tratar esse tema numa outra altura. Eu estou a falar das razões que fazem as pessoas permanecerem no solteirismo. A outra é a timidez. Existem pessoas tímidas, tão tímidas, que permanecem no solteirismo por causa da timidez. Não tem determinação, não tem criatividade. Mesmo amando de forma intensa, não consegue abordar uma menina. Não consegue abordar um menino, também pode ser vice-versa. Por causa da timidez. O bebê que não chora, não mama. Vá com delicadeza, com respeito, com carinho. É a pessoa que queres, conquista. Só não permaneça solteiro a vida toda. Por causa da timidez. Outro elemento importante é, outra razão, é falta de visão. Isso é interessante. Por falta de visão, algumas mulheres, mesmo sendo já pessoas bem formadas, com estrutura, bonitas, e homens também, claro, permanecem no solteirismo
por falta de visão. Por quê? Às vezes namora com uma pessoa, ou é um pretendente, ela já é formada, é técnica superior e tal, mas às vezes o namorado ou alguém que pretende ser, é informação média, ainda está a lutar na vida. Uma mulher que já tem uma visão acima da maioria, e ele percebe que a pessoa certa, apesar de não ter a instrução, ainda não terminou a sua formação, não vê à toa, vê pela força de vontade que ele tem de vencer na vida e pelo seu caráter. Ok? Você vê, existem muitas mulheres totalmente formadas, bem organizadas, estabilizadas, aparentemente estabilizadas, mas estão sozinhas, porque escolhem muito. Só quer pessoa já de topo, só quer já pessoa formada, mas aquele que Deus preparou para si, às vezes é alguém que ainda está a lutar, mas é a pessoa certa, tem o caráter certo, é a pessoa que vai te suportar até que a morte vos separe. É alguém que você pode ajudar, pode ser homem, pode ser mulher, pode ajudar. Se ele tem força de vontade, é a pessoa que quer trabalhar, ajuda ela a sair dessa situação. Alguém que tem visão, estou a falar da visão, ajuda e luta. Às vezes não há condições já para casar, mas vê, olha para a fé dele. É alguém que tem Deus, é alguém que está lutando para se formar. Uma pessoa que é fusco hoje ou fusca hoje, pode brilhar amanhã. Se você tiver visão, essa pessoa pode brilhar. Aqueles que estão agitando, porque às vezes nós vivemos disso, vivemos de ouvir falar, vivemos da opinião do outro, da outra, principalmente da outra. Muitas agitadoras veem muitas novelas, pensam que as novelas é realidade. Ah não, aquilo não tem nada a ver contigo, nem combinam, nem nada, nem se formou, nem trabalha. É uma coisa que Paulo ensina. Uma coisa é não trabalhar e outra coisa é não querer trabalhar. A pessoa que está no desemprego não é porque quer ficar desempregado, está a lutar, está à busca, tem força de vontade, mas há pessoas mesmo com nanga, preguiçosos mesmo. Esta aqui, o que é que Paulo ensina? Paulo diz que aquele que não quer trabalhar, não coma. Já estava ensinando isso desde a altura de Coríntios. Não quer trabalhar, não coma. É preguiçoso. Esse não merece nem sequer casar, não merece namorada, é preguiçoso. Vai levar aonde? Mas pelo menos aquela pessoa que tem força de vontade, muitos podem dizer, esse vai te levar aonde? Mas pode ser a pessoa que Deus preparou para te levar num casamento, num verdadeiro lar. O que? Visão. O que acontece é que quando nós temos uma visão, entende isso, apanha isso. Quando nós temos uma visão espiritual, o que é que acontece? Deus traz a provisão. Você já tem visão, Deus vai trazer a provisão para que as coisas aconteçam. Aleluia. Eu estava aconselhando alguém que veio ter comigo para me pedir para ser padrinho. É uma pessoa até próxima. Ele diz, epá, eu estou nessa situação. E eu pronto, fui aconselhando. Vocês namoram? Veio com a moça, né? Veio com a moça, com a noiva, com a namorada na altura. Agora é casado e bem casado, bem abençoado. Veio com a noiva e eu perguntei, como é que é? Como é que é a vossa relação? É um namoro santo? Ah, não, está tudo bem. Não, eu não aceito ser padrinho de uma relação espiritualmente falida. Não. Podem me mentir, mas pelo menos eu vou perguntar. Vocês envolvem sexualmente? Como é a vossa relação? Estão há quanto tempo? Ah, nós estamos há 1 ano. Não, estamos mesmo na paz, na bênção. O namoro é santo. Já estamos a caminho de quase 2 anos. 2 anos, é a pessoa certa? É a pessoa certa? É. 2 anos, já começa a ser muito. Mas trabalha? Não, por agora não estou a trabalhar. Estamos a lutar, já terminei o ensino médio, também já terminou o ensino médio, este já entrou para a faculdade e tal, estamos a lutar, estamos à procura. A força de vontade. E eu consegui perceber isso, a força de vontade. E outra coisa que eu consegui perceber é fé. Nas palavras, tinham fé. Um confiava no outro e tinham fé em Deus. O que é que eu fiz? Eu ajudei. Eu entrei na fé deles, começamos a orar e ajudei. Eu disse, você vai conseguir trabalhar. Inicialmente comecei a lhe puxar em alguns trabalhos, em alguns biscatos,
para fazer, mas você vai conseguir, vamos orar. O que é que eu fiz? Eu ajudei, quase que eu paguei o casamento todo. Quase que eu sustentei o casamento todo, porque eu vi uma visão. E Deus me usou para trazer a provisão naquela relação. Hoje, casaram, os dois, como tinham fé, trabalham, estão vivendo na bênção. Têm a mesma doutrina. Não foi jugo desigual, estão abençoados. E eu me sinto bem por isso. Aleluia. O melhor de Deus pode chegar para ti. Quer dizer, pode não estar a trabalhar agora, mas vê para a fé dele. Vê para a força de vontade dele. Às vezes é a pessoa certa. Porque há quem diz que quem quer casar tem que ter casa. Ou seja, as pessoas consideram os 3 Cs, né? 3 Cs. Casar, carro, condições. Há quem que para casar tem que ter casa. Não. Queria dizer casa, carro e condições. Nem sempre. É importante, mas nem sempre. Mas você pode ter os outros 3 Cs que também são importantes. Cristo, comunhão e uma coisa importante também, caráter. Cristo, comunhão e caráter. Não basta casa, carro e condições. É preciso Cristo, comunhão e caráter. Cristo e comunhão com Ele, caráter, muda tudo na relação. Ok? Muda tudo. Vou avançando. Estou no 6º, acredito 6º ou 7º, visão crítica. Há pessoas que permanecem no solteirismo por causa da visão crítica. É tão crítico que vai permanecer mesmo no solteirismo durante muito tempo, se continuar assim. Eu conheço uma relação. Eu não sei se convém falar o nome, mas eu estava a ler isso também no livro do... Como está no livro, eu posso falar. Está no livro do Reverendo Beto, que fala, acho que é o poder de ser amado, qualquer coisa. E ele fala do evangelista Abílio, aquele baixinho. E a esposa é grande, alta, grande. Conhece? O marido é assim baixinho. Diaconisa? Arlete. Diz no livro que o pastor escreveu que havia contradições por causa da altura. E no princípio, por causa do ouvir dizer, até a própria mulher estava assim, baixinho, eu sou bem grande, bem alta. Isso às vezes é uma visão crítica. Esse cambuta rijo aí, às vezes é que vai te fazer feliz. Jesus. Às vezes por conta de uma visão crítica. Hoje nós olhamos para o casal, para quem conhece, é uma bênção. E os filhos não saíram cambuta rijos. São filhos grandes, também altos. Mas isso só, por si só a altura, as pessoas são tão críticas que por causa da altura, porque essa é muito gorda, aquele é muito gordinho, a barriga dele é um pouco mais grande, e não sei o quê, aquilo também é muito fininho. Visão crítica. Vais permanecer no solteirismo se continuar a selecionar assim. Se é muito magrinha, case, ele faz gordinha. Se é muito gordinha, case, ele faz magrinha. Não basta a estrutura física, meus irmãos. Não basta a aparência física. Alguém que vai te levar a um lar, às vezes tem uma estrutura física que não tem uma aparência chamativa. Mas é com aquela pessoa que você vai ser feliz. Se você tiver uma visão só crítica, vais permanecer no solteirismo. Porque vais ouvir muito das outras. Ou dos outros. Ele é assado, é cozido. Ele é bacongo, ele é langa. Ele é sulano, ele é do leste, é de Catete. Os de Catete são perigosos. Não, quem está em Cristo é uma nova criatura. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Não seja tribalista, não seja crítico demais. O sul, o norte, isso não faz... pode haver alguns hábitos e costumes que influenciam, mas isso por si só não é tudo para alguém que já converteu-se em Cristo Jesus. Aleluia. Não seja crítico demais. Não interessa muitas vezes o que os outros vão pensar. É aquilo que você vai viver no lar. Os outros estão a falar, mas não sabem o que você vive. Às vezes a pessoa não tem tanta aparência chamativa, mas é alguém que vai te fazer feliz. A beleza só não basta. Os atributos físicos só não bastam. Por quê? Com o tempo isso passa. A beleza passa. A velhice chega. A estrutura física muda.
Se você for pela beleza, quando tudo começar a mudar, vai fazer o quê? Vai deixar e procurar outra que tem beleza? Já ouvimos falar várias vezes, você não combina com aquele. Você não combina e tal. Inclui até questões racistas. Agora, uma questão que é importante também nisso que estamos falando. Tem o outro lado. Tem o outro lado da moeda. Estou dentro do timing ainda? Ok. Tem o outro lado da moeda. E é importante isso. Servo de Deus, tu estás a dizer que qualquer um, todo peixe que cair na minha rede, como é que se diz esse ditado? Nem por tudo que cai na rede é peixe. Também não é assim. Porque nem tudo que brilha também é ouro. Por essa razão é que eu continuo a insistir que é melhor agir no espírito de oração. Não vamos ter uma visão crítica, mas também nem todo peixe que cai na rede vale a pena. Nem tudo que brilha é ouro. Por isso, por causa das nossas limitações espirituais e não só, por causa da nossa própria dificuldade humana, não conhecemos o coração da pessoa, vá no espírito. Tudo que se consegue no físico, incluindo a questão do relacionamento, deve ser ganho no campo espiritual. Ore e busque com fervor naquilo que você precisa. Deus vai te assinar. Deus vai te mostrar a pessoa certa. Você vai entender que aquela é a pessoa certa. Há sinais, sem sombra de dúvida. Nem tudo que cai na rede é peixe. Pelos seus frutos os conhecereis. Eu vou terminar dando esses 2 exemplos. E depois vamos orar. Eu sinto que devemos orar pelo espírito negativo de solteirismo. Por tudo aquilo que muita gente faz para impedir que você ou a sua família, o seu parente, não se case. Eu estava acompanhando um caso, né? De um casal que estava a começar a namorar. E pronto, começou a menina, foi me pedir alguns conselhos, porque nós conhecíamos mais ou menos aquela pessoa, tinha já alguma experiência, já tinha uma outra relação antes daquela. Então a menina também já tinha outra, mas como converteram-se, eles começaram, digamos, a entrar numa relação nova. E eu era um jovem que orava bem. Era o que mais língua falava quando orava. Era uma pessoa, aparentemente, pessoa que bem no espírito aparecia, com fervor e tal. Pelos seus frutos conhecereis. Aquela relação não demorou muito, porque a menina começou a ver depois umas coisas estranhas. É uma pessoa que estava altamente viciada em pornografia. Quando ela começou a entrar no convívio, e tinha outros hábitos que eu prefiro não falar aqui, porque muitos que conhecem podem descobrir quem é que eu estou a falar. Querido, não basta. Ser da igreja não significa ser de Cristo. Também podemos ter alguns cuidados em selecionar, porque não basta estar na igreja, é preciso levar uma vida de comunhão, uma vida de pureza. Santificação é constante. Separa-se das coisas nocivas da sua saúde espiritual. Não aceita recuar no espírito. Não aceita ser qualquer pessoa que serve a 2 senhores e fazer amizade com o mundo. Amizade com o mundo é inimizade com Deus. Não seja inimigo de Deus. Faça as coisas como deve ser. A relação não durou. Não demorou muito tempo, meteu-se em situações e era altamente aldrabão. Não tinha nem receio de aldrabar até o pastor. Depois começamos a descobrir, ele disse, não vale a pena. E vocês ouviram falar, às vezes também, ser crente, ser obreiro não basta. É preciso ter frutos. Ok? Deixa dizer que o inferno vai estar cheio de obreiros. A Bíblia que está a dizer que nem todos que me dizem Senhor entrarão. Vocês ouviram falar? Eu posso falar porque foi notícia na Zimba e outras, do evangelista que matou a sua própria mulher. É evangelista. Foi consagrado.
Existem situações do lar, quando não são bem controladas, as coisas complicam-se. Na relação tem que ter sabedoria. Às vezes não é ter razão. Vale a pena perder a razão, mas ser feliz. Matou a mulher. Ainda inventou mentiras, enterrou a mulher na fossa. Parecia ser pessoas instruídas. Querido e amado no Senhor, deixa eu te dizer uma coisa para terminar. Deus não fala à toa aos nossos corações. Os que passam por aqui pregando e ensinando a palavra estão sendo usados por Deus, não é à toa. É para que haja mudança na nossa vida, transformação. Não basta ser obreiro, não basta ser consagrado. Não basta pegar a Bíblia, é preciso viver a Bíblia. É preciso que haja transformação na sua vida. Não seja um morto espiritual. Destruiu a família. Família destruída. Ok? Muitos vão ser encontrados do lado de fora de Cristo. Hoje ainda Jesus está a bater a nossa porta. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. Querido e amado do Senhor, Jesus está a dizer para si agora e nesta noite, vai chegar uma altura que quem vai estar do lado de fora é você, se não se cuidar. Não finja cristianismo, viva. Seja verdadeiro nas tuas limitações, busca Deus com fervor. Tenha cultura de oração, de meditação na palavra e busca, porque a luta é terrível. A Bíblia quando vai dizer que a nossa luta não é contra carne e sangue, é no campo espiritual, é porque todos os dias estamos lutando. Muitos que se dizem obreiros, consagrados, estão perdendo tempo porque as suas vidas não justificam. E nós conhecemos histórias. Quando você ouve falar, você diz, mas como? Como essa pessoa não mudou? Você está 15, 20 anos na igreja, por que a sua conduta é a mesma? Tudo isso que nós estamos falando, a questão do casamento, conquista, solteiro, querido e amado no Senhor, tudo, depois no fim dos tempos, vai se resumir só numa coisa. Uns, por causa da sua conduta, no lar, no casamento, no relacionamento, na sua vida normal, uns vão passar a vida infernal eternamente e outros vão passar a vida eterna junto com Cristo Jesus. Agora você se levanta, porque eu quero determinação nessa noite. Você vai pedir a Deus que a sua vida não pode continuar a mesma. Seu parente, sua filha, seu filho não pode continuar nessa vida de solteiro ou de atraso espiritual. E começa a orar, não se cale, pode começar a orar. Você diz ao Senhor com determinação, eu quero mudança na minha família, na minha vida. Tudo que já foi preparado no campo espiritual, que caia por terra agora. Tudo que já foi preparado na feitiçaria, na macumbaria, que caia por terra agora. Ninguém pode resistir ao poder de Deus. Operando Deus, ninguém impedirá. Se Deus é por ti, ninguém será contra. Se Deus é pela sua filha, pela sua família, pelo seu casamento, ninguém será contra. O teu marido não pode continuar um bêbado. O teu marido não pode continuar um atrasado, desgraçado. A sua relação não pode continuar a mesma. Você não pode, Deus não faz obra incompleta. Ele diz que não é bom que o homem viva só. É porque você precisa encontrar a vantagem do casamento. Você precisa ser feliz no seu casamento. Você precisa determinar e abrir a sua boca. Há poder na palavra, há poder na oração. Em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus Cristo, toda artimanha satânica preparada contra os solteiros, preparado contra o casamento,
Nós estamos determinando hoje e agora que caia por terra. Deixa essa família agora. Caia por terra. Toda feitiçaria preparada nesse sentido, caia por terra. Todo pó lançado, caia por terra. Todo mau cheiro, caia por terra. E rebequento, remedeça. Não se cale, não se cale, não se cale. Ah, Deus quer ouvir a sua voz para mudar a sua relação, para mudar o seu casamento, para mudar o seu destino, para te fazer outra pessoa, para te fazer feliz no casamento, para te fazer feliz na relação. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Jesus limpa e purifica. Clama no Senhor agora. Aceita a mudança na sua relação. Não podes continuar no solteirismo. Ainda que vive maritalmente, o Senhor é contigo nesta noite. O Senhor te guarda, o Senhor te sustenta.